Pronto. Então, bem-vindas e bem-vindos ao nosso quinto encontro aberto, que estamos fazendo nesse contexto da Covid-19. É uma alegria, uma honra, um tanto de coisa positiva e boa receber aqui conosco o Marcelo Demarzo, o professor Marcelo Demarzo. Muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, boa noite. Eu queria apresentar um pouquinho o Marcelo, depois deixar ele dar as boas-vindas para vocês. Marcelo é a grande referência brasileira, o pioneiro nessa divulgação e no ensino do Mindfulness laico. Foi com ele que eu fiz minha formação. Estava acabando de voltar do pós-doc dele lá na Espanha. E a generosidade dele em estar conosco aqui é enorme. Obrigado mesmo, Marcelo, por compartilhar conosco esse momento. Marcelo é o coordenador do Centro Mente Aberta, Mindfulness Brasil, é professor da Unifesp, ele coordena uma série de pesquisas dentro da temática de Mindfulness, ele tem uma ampla parceria com o pessoal da Espanha para produção científica, vários livros publicados, enfim, é realmente um presente estarmos com ele aqui hoje. E, Marcelo, dê as boas-vindas aí para a turma, fique à vontade. Pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, um público bem grande, parabéns pela organização aí do Paulo, do NUI. É um prazer também, Paulo, estar aqui numa atividade com você. O Paulo fez parte da primeira formação que a gente deu no Brasil, que foi em BH, junto com o Admar, não sei se o Admar está aqui, mas ele foi quem me convidou, me incentivou para fazer a formação no Brasil, eu ainda estava lá na Espanha. E eu tive o prazer de ter excelentes companheiros nessa primeira turma, e um deles era o Paulo. Depois frutificou bastante, né, Paulo? O nome cresceu muito, já é uma referência não só em Minas, mas no Brasil inteiro. Então, aproveito para parabenizar o trabalho do Paulo, toda a equipe, uma equipe grande, de pessoas muito bem formadas, uma grande questão ética por trás e de qualidade. Então, realmente é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo. Então, como a gente tem costume de fazer, Marcelo vai conduzir uma prática, na sequência vai conversar com você sobre o tema que ele escolheu, depois mais uma prática, perguntas e respostas, da forma impessoal, da forma, aliás, da forma não formal e pessoal, como a gente vem conduzindo os encontros. Então, é isso aí, Marcelo. Legal, vou convidar para a gente fazer uma prática breve, uma prática de 3 passos, que eu acho que tem a ver bastante com o nosso tema de hoje. Então, para quem topar praticar, é só dar uma ajustada aí no corpo, deixar o corpo confortável. Quem quiser fechar os olhos, ou deixá-los entreabertos, de maneira relaxada, o corpo também numa posição cômoda. A gente não tem pressa, podemos deixar o corpo se ajustar nessa posição. No primeiro passo, a gente vai notando as sensações ao longo do corpo, os pontos de contato. Talvez alguma sensação física que nos chame a atenção. Sempre numa ideia de curiosidade, de gentileza com a própria experiência. A gente não precisa mudar nada, apenas vai notando o que vai emergindo no nosso campo de consciência. Podemos notar também se há algum sentimento presente, alguma emoção. Algum pensamento nos levando a uma memória, um plano, eventualmente uma preocupação. A gente vai de maneira leve, sem forçar, fazendo uma breve checagem de como estamos agora.
Pouco a pouco, no tempo de cada um, a gente vai agora se centrando na respiração. Notando a respiração, da maneira que ela tiver. A gente quer que ela esteja mais evidente, talvez nos movimentos, talvez nas sensações. Simplesmente respirando de maneira consciente por algumas respirações. Tentando desinflar, o inflar e o desinflar natural do corpo, com a respiração. E a partir da respiração, a gente pode voltar a entrar em contato com o corpo como um todo, notando novamente todo o corpo. Notando também o nosso entorno, o ambiente que a gente está, a temperatura, os sons. A percepção também de estarmos aqui nesse encontro, online, mas em contato com várias pessoas, de vários lugares. A gente pode ir abrindo os olhos aos poucos. Legal? Tudo bem, pessoal? Chegamos. Então, novamente, boa noite a todos. Eu continuo, Paulo? Qual que é a ordem? Legal, então o nosso tema de hoje... A bola está nos seus pés. Que você que é meu chefe. Eu ia brincar que você fez a formação comigo, a maioria das pessoas não tinha nascido ainda. Olha que isso te incrimina mais do que Legal. Então, nosso tema de hoje é como manter a saúde mental nesses tempos difíceis, né? De quarentena, de pandemia. E é um tema que eu acho que todos vocês estão acompanhando, né? Está tendo muita discussão sobre isso. Mas realmente é um tema importante. Eu acho que em maior ou menor grau nós temos sentido essas dificuldades. A questão da saúde mental não é nova, né? Então já é um tema que estava sendo bastante falado, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde antes da pandemia. Mas nesse período isso, né, entrou em tona, né? Veio em evidência, né? Porque realmente é um período que a gente tem que reconhecer que é difícil. Como eu falei, né, vai variar muito da situação de cada um. Algumas pessoas têm mais ferramentas, outras menos ferramentas para lidar com isso, outras mais infraestrutura, outras menos infraestrutura. Então depende também muito do que está acontecendo no nosso entorno, mas de alguma maneira todos nós estamos sendo afetados por essa situação, né? E os nossos familiares, nossos amigos também. Então, como eu falei, a questão da saúde mental já é algo que está chamando a atenção, né? Então, todos vocês já ouviram a questão de que, em alguns anos, a depressão vai ser a maior carga de doença, ou seja, o principal fator que nos tira a qualidade de vida, também está relacionado à mortalidade. A gente sabe que já faz alguns anos que morrem mais pessoas que se suicidam do que pessoas que morrem por causas violentas externas. Então, chama ainda mais atenção as causas externas, mas já no mundo, na média, já morrem mais pessoas que cometem suicídio do que por causas violentas externas, né? Então, isso é um dado que fala da importância da saúde mental no mundo de hoje. E também, não só em todas as faixas etárias, né? Tem um dado bastante assustador, que o primeiro episódio depressivo tem acontecido cada vez mais cedo.
atingindo agora os adolescentes, inclusive, né? Mais um dado de que porque a gente deve se preocupar com os aspectos da saúde mental. Então, a OMS já vinha falando isso na Organização Mundial da Saúde, e agora a gente está vivenciando um período de crise, né? Um período que a gente chama de evento altamente estressante. E isso é um termo técnico, e ele tem consequências, pode ter consequências, né? E a maneira como a gente lida, né, com esse período, ela vai influenciar a maneira com a qual o período vai nos afetar ou não, né? Esse episódio vai nos afetar ou não. E do ponto de vista, né, da psiquiatria, da saúde mental, a gente já sabe mais ou menos o que pode acontecer num período como esse, ou mais graves ou menos graves. E, logicamente, é um período único, a gente tem ainda muitas incertezas, né? E esse é um dos fatores que nos traz uma piora da saúde mental. Mas, mais ou menos, a gente já sabe o que pode acontecer. Então, a gente pode dividir, né, esses fatores de estresse, esses momentos de pandemia, de desastres naturais, a gente pode classificar dessa maneira, em 3 fases. Talvez você já tenha ouvido falar disso também. A primeira fase tem mais a ver com o que a gente chama de estresse agudo. Então, a sensação de ameaça que muitos de nós passou, ou, né, no comecinho, continua passando, que é o medo, a preocupação de ficar doente. Então, logicamente, num período de quarentena, né, a gente tem a preocupação de ser infectado, ser contagiado pelo coronavírus, de realmente ficar doente. E a gente, né, ouve ou tem experiências próximas de pessoas que ficaram muito doentes com essa questão. Então, esse fator do estresse agudo, né, dessa preocupação muito grande, dessa sensação de ameaça, nos afeta. Isso pode atrapalhar um pouco a nossa vida. Então, primeiro, o medo, né, em si, que não é uma coisa legal, mas podem ter vários sintomas de estresse agudo. Então, dor de cabeça, alterações intestinais, mudanças do comportamento do sono, né? Não sei se alguém aqui teve algum problema em algum momento para pegar no sono, mas não é pessoal, é da situação, né? Então, realmente, isso pode atrapalhar, em especial pegar no sono, né? Porque a gente fica muito preocupado, fica martelando na cabeça, né? Isso independente de eu estar em quarentena, não estar em quarentena, de eu ter caso na família ou não ter. Então, esse fator do estresse agudo é muito importante. Tem uma outra fase que é o que a gente chama de médio, né? O estresse, né, de médio prazo, que estaria relacionado às nossas mudanças de rotina. Então, de novo, mesmo quem não entrou em quarentena, né, quem não está isolado, teve que fazer alguma alteração na sua rotina. Ou tem a perspectiva de fazê-lo em algum momento, né, consequência da quarentena ou dessa pandemia. Então, há um ajuste, um reajuste de rotina, e isso não é simples, né? Toda mudança nos traz incertezas, inseguranças, e isso acaba nos afetando a saúde mental. Então, sintomas como maior irritabilidade, tédio, pode acontecer, né? Os sintomas misturados com sintomas agudos. Isso tem um efeito que pode ser mais danoso, né, que acaba virando um círculo vicioso, que é o efeito nas nossas relações. Então, como eu estou mais irritado e mais tenso, né, por essa situação, às vezes a gente descarrega numa relação, né, em especial quem está mais próximo. Então, pode afetar, né, as nossas relações com os familiares, com os cônjuges, com os amigos, né, discussões no Facebook, etc. Então, esse fator que vem da própria situação pode afetar as nossas relações. E as próprias relações podem ser um fator de estresse. Então, de novo, um efeito aí negativo de médio prazo que pode acontecer. E tem os efeitos previstos, né, nessas situações difíceis, que já estão bem estudados, que são os efeitos de longo prazo. Está previsto, né, pela própria Organização Mundial da Saúde que dobrem os casos de depressão e ansiedade, né, os transtornos, pessoas com transtornos de depressão e ansiedade ou relacionados. Então, isso aconteceu já na crise de 2009 financeira, que nem foi tão importante assim, né? Então, isso já está bem relatado. Então, se espera que isso aconteça nessa crise que a gente está vivenciando agora, por as perdas estruturais que a gente está vivenciando. Então, as mais óbvias, que são se a gente perdeu, né, familiares, ou ficou doente, ou perdas financeiras. Mas tem também aquilo que eu estava falando da perda do estilo de vida, muitas vezes da nossa liberdade, né? A gente tem muitas incertezas, inseguranças em relação a isso.
esse efeito pode aumentar, né, como eu estava falando, os casos, né, em médio e longo prazo de ansiedade, aumento de taxa de suicídio, a gente já está tendo casos, né, sobre isso, e do estresse pós-traumático. Então, tudo isso pode interferir na nossa saúde, né, em especial na nossa saúde mental, não só nesse momento, mas depois, inclusive, como consequência desse momento. Então, como eu falei, todos nós estamos sobre esses fatores de estresse, né, em maior ou em menor grau. E nós estamos mais ou menos sobre o mesmo contexto nesse sentido. O que vai diferenciar, então, duas coisas, né? As nossas vulnerabilidades prévias, então quem já tinha uma tendência, uma vulnerabilidade à ansiedade, à depressão, por exemplo, vai ser mais afetado na média, isso a gente sabe também, e quem tem menos ferramentas para lidar com o estresse. E aí a gente começa a fazer o link com o mindfulness. Então, mindfulness seria uma ferramenta, um recurso interno que nos dá mais autonomia, né? Nos ajuda a ter mais resiliência em relação a esses períodos difíceis. Não só mindfulness, eu vou citar mais algumas coisas, né? Então, quem tem mais vulnerabilidade vai ser mais afetado, infelizmente. E, por outro lado, quem tem mais ferramentas para lidar com o estresse vai ser potencialmente menos afetado, vai poder amenizar esses efeitos de curto, médio e longo prazo. Né? Então, esse é um panorama que a gente tem que conhecer, né? Isso, como eu falei, é bem descrito nos livros, né, de psiquiatria, por exemplo, isso é esperado nessas situações. Então, primeiro a gente tem que, né, quando a gente fala de compaixão, por exemplo, um aspecto fundamental é reconhecer o sofrimento. Então, a gente tem que reconhecer que realmente essa é uma situação de sofrimento, né? E aí surgem várias dessas oportunidades que a gente está tendo agora, que eu acho que é um momento bem legal, né, que é esse momento altruísta, da gente poder se conectar, poder se ajudar, isso é esperado também nesses momentos, né? E é legal que a gente possa continuar isso depois também, que não seja só no período de pandemia. Então, isso também tem um lado positivo, né, que é o lado do suporte social, mas a gente tem que saber que realmente é um período difícil que a gente está vivenciando, a gente tem que se preparar o máximo possível para lidar com isso. Então, aí existem uma série de ferramentas que a gente pode abrir mão, né, para poder lidar melhor com essa situação. E vocês também já conhecem a grande maioria delas. Vou falar, vai falar de mindfulness, logicamente, mas não existe só mindfulness no mundo, né? Então, existem várias outras coisas. Logicamente que mindfulness é importante, é a base de muitos desses processos, né? Mas a gente não pode esquecer da atividade física e lembrar que a atividade física não é só para o corpo, né? Mas também para a mente. A gente sabe que uma ferramenta de saúde mental muito importante é a atividade física, leve, em especial. E a gente pode fazer mesmo que esteja dentro de casa, em quarentena. Então, a atividade física é algo importante. A questão de manter uma rotina, ou de reajustar a rotina, em especial para quem está trabalhando em casa, né? A gente brinca que tem que tirar o pijama, mas também tem que pôr o pijama. Então, a gente tem que equilibrar o trabalho e o lazer e o descanso, né? Então, os momentos com a família, os momentos de trabalho, os momentos de lazer, e dentro de casa é mais difícil. Acho que vocês também depois podem relatar, né, como é que vocês estão vivenciando isso. E muitas vezes aumentou para quem está dentro de casa a carga de trabalho, né? Então, a gente, além de continuar fazendo as coisas à distância, também está dando aula, né, para ensino fundamental, ensino médio. Então, pessoas que têm filhos dentro de casa fazendo online acabaram tendo essa sobrecarga. Tem o lado positivo sempre, né, que é o contato com a família, mas tem outros fatores de estresse. Então, reajustar a rotina é muito importante. A questão da conexão, né? Então, a gente aqui está da tecnologia. A tecnologia é muito legal nessa fase e ela permite um contato desse, mas, ao mesmo tempo, ela também é um fator de estresse, né, de interrupção da nossa atenção, por exemplo. Então, não é a mesma coisa se a gente estivesse no anfiteatro conversando, né, olhando para as pessoas, porque eu estou olhando para quem eu estou falando naquele momento. Aqui não, a gente está vendo todo mundo ao mesmo tempo, né? Agora vocês estão só me vendo, mas a gente está vendo várias carinhas ao mesmo tempo. Então, esse é um fator também da tecnologia que nos tira a atenção e pode ser também algo que traga algum elemento de estresse. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a própria tecnologia, lidar com a tecnologia,
é algo importante, né? Inclusive a nossa tendência a estar sempre conectado, sempre olhando notícias novas, né? E saem muitas notícias novas no Brasil mais ainda. Então isso acaba nos prendendo, né, muito na internet, nas redes sociais. Isso pode ser um fator também de estresse, né? Em especial quando vem notícias negativas, que é o mais comum. Então lidar com a tecnologia é muito importante. Algo que é fundamental, que eu acho que é um fator, né, primordial, é o suporte social. Então, esse aspecto positivo que a gente está falando agora, né, dessas comunidades que têm se formado. Então, manter a conexão social, mesmo aqui é o lado bom da tecnologia, né, é fundamental, porque a gente sabe que a sensação de solidão, né, sentir-se só, é um fator de risco para a nossa saúde, inclusive para a mortalidade. Existem estudos bem interessantes saindo agora, mostrando que o efeito da solidão, do sentir-se só, ele é equivalente a fumar em termos de risco de mortalidade precoce, né? Então, a solidão é algo muito importante, que tem afetado em especial as pessoas mais velhas, né? 60 ou mais. Eu não falo mais idoso porque eu já estou chegando lá. Então, é 60 a mais, mas que afeta agora todos nós, né? Então, nesse momento de pandemia. Então, o suporte social é muito importante. E uma das ferramentas é mindfulness, logicamente. Acho que aqui tem muitos mindfulneiros, né? Não preciso falar o que é mindfulness, mas mindfulness é uma ferramenta que nos ajuda em vários aspectos, né? Mas um deles é o gerenciamento do estresse. É poder lidar com o estresse desde outra perspectiva. E a prática que a gente fez agora, né? A prática dos 3 passos, acho que a maioria de vocês conhece, é um desses exercícios que a gente pode usar com frequência, que é uma pequena pausa, né, de consciência, para entender o que está acontecendo comigo naquele momento, né? Então, como é que esses fatores de estresse todos estão influenciando naquele momento. Então, essas pequenas pausas, elas, como a gente sabe, criam um pequeno espaço, né? Então, frente a um momento de mais raiva, mais irritabilidade, né, numa relação ou numa resposta à distância, eu posso parar um pouquinho, respirar, reconhecer o que eu estou sentindo e poder ter uma resposta, uma tendência de uma resposta mais funcional, mais efetiva. Então, eu particularmente uso bastante isso, né? Então, essas 3, 4 respirações que a gente faz e poder, né, fazer o movimento que a gente chama de decentering, ou da metacognição, né, da observação de si mesmo, isso é fundamental nesses momentos de estresse. E né, não são grandes coisas, são pequenas coisas, né? Então, pequenos momentos no dia onde a gente está mais consciente, a gente pode lidar com esses fatores de estresse, mas a soma desses pequenos momentos faz um efeito muito grande no nosso dia a dia. Então, se nesses pequenos momentos de estresse a gente tiver um pouco mais de consciência, por exemplo, usando uma prática dessa que a gente fez, né, dos 3 passos, na somatória, a gente vai ter um dia com mais qualidade de vida e, né, um mês, um ano, uma vida inteira. Então, esse aspecto de mindfulness é algo que eu acho muito importante, né? E quem já tinha essa prática antes está podendo desfrutar disso agora, né? Mas não quer dizer que quem não tinha não possa começar. Logicamente, a gente sabe também que é mais desafiador começar a praticar mindfulness num momento de grande intensidade, né, de sintomas de estresse. Mas a gente pode começar com pequenos passos, com exercícios como esses, né, pequenos exercícios, e isso vai nos ajudar de novo a ter uma ferramenta para lidar melhor, né, durante esse período. Lembrando que na vida tudo passa, né? Então a gente brinca com a uva passa. As coisas boas passam e as coisas ruins também passam, né? É um ciclo que a gente tem na vida. Então essa quarentena vai passar. A gente vai, né, talvez voltar no outro grau de normalidade, com talvez outros padrões, outras prioridades, mas esse momento vai passar, como já passaram outros momentos parecidos com eles. Então, se a gente sair desse momento, e iremos sair, tendo, né, ferramentas mais adequadas para que não cause tantos danos, né, em médio e longo prazo, isso é muito importante. Então, mindfulness, com certeza, pode nos ajudar nesse aspecto. Eu acho que eu já falei muito, Paulo. Podemos abrir para as pessoas se manifestarem, fazerem perguntas, colocarem as experiências delas, né, ou curiosidades. Eu fico à disposição. Valeu, Marcelo. Obrigado.
Então, o Marcelo está convidando para um diálogo, um bate-papo. A gente tem o chat, vocês podem escrever, quero fazer uma pergunta, eu vou verificar aqui o nome, ou levantar a mão, o Zoom tem aquele recurso, né? De levantar a mão, raise hands. Raise hands. Então, fiquem à vontade para trazer comentários, perguntas. Agora é a hora que todo mundo pode acordar, né? Até então estava todo mundo dormindo, agora nas perguntas pode acordar já. Tá todo mundo com vergonha também. A gente tem também aquela velha estratégia de apontar uma pessoa assim, ó. Mas por enquanto a gente deixa o pessoal se manifestar espontaneamente. Eu acho que alguém levantou a mão aqui. Acho que é a Isso, Tamara. Tamara. Por favor, Tamara, pode desmutar o seu microfone. Depois o Jefão também. Está na fila aí, Jefão. Boa noite, professor. Obrigada pela oportunidade de participar aqui dessa conversa. Eu ando investigando muito nessa área de como que a gente se cuida nesse durante, né? Durante a turbulência. E isso que você trouxe apareceu em algumas intervenções de uma psiquiatra americana naquele sábado que teve o show One World, né? Então, a gente vê bastante convergência aí dessa posição da área de saúde psicológica sobre isso, né? O que mostra pra gente que é isso aí mesmo. Só que, e assim, eu até tô ficando contente comigo, porque tô dando conta um pouco de algumas dessas coisas aí. Mas uma coisa que me vem, assim, é que a duração do processo é uma questão, né? Então, aqui onde eu moro, a gente já está na 6ª semana agora, né? E a gente vê fenômenos diferentes. Então, no começo, uma coisa mais bagunçada, e agora eu acho que está numa coisa meio letárgica, assim. Então, eu acho que tem uma questão, assim, entre a gente racionalmente saber o que tem que ser feito, né? E a gente está escutando isso recorrentemente dos interventores de saúde de um jeito muito preciso, como você fez agora. E as pessoas desenvolverem sua energia interna para fazer, tem um gap aí. E eu estou percebendo que é difícil a gente, assim, mesmo sendo amigo, em comunidade, transferir essa energia para os outros, sabe? Não sei se eu consigo me fazer claro. Eu acho que as pessoas que mais precisam são as que estão menos acessíveis para a gente fazer esse estímulo. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, né? E aí como que você enxerga isso, né? Porque, claro, tem as terapias, tudo, mas assim, no âmbito mais sociedade conectada, né? Que coisas mais a gente pode fazer, né? Porque é isso, vai precisar ficar mais em conexão para conseguir transferir essas energias de uns para os outros, né? Tem bastante gente preocupada em fazer isso, né? Tem vários movimentos. Se a gente for olhar aí, tem... Como essa conversa de hoje tem um pouco esse caráter, né? Mas eu queria explorar um pouco isso, assim, para além da gente racionalmente saber, né? Acho que é isso. Falei demais. Com certeza, essa pergunta é bem interessante, né? Também é previsto que diferentes pessoas reajam de diferentes maneiras. Então, algumas pessoas podem ter uma tendência a se afundar nesse processo, entrar em paralisação, paralisar, e ficarem sem reação, né? E outras até fazerem coisas, né, de maneira frenética, sem muita consciência do que estão fazendo, são respostas naturais esperadas ao estresse. E a própria pandemia, conforme ela vai se desenvolvendo, vai ter diferentes também fases, né? A gente passa uma fase de mais altruísmo, aquilo que eu estava falando, isso é esperado, inclusive, nessas áreas, dessas situações, mas depois tem uma tendência à resignação, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também, que são movimentos naturais, né? Dependendo do tempo, como você falou. Então, eu acho que passa pela informação primeiro, né? A gente ter a informação de que isso é esperado em situações como essa e poder identificar. Então, eu só reconheço o que eu conheço, né? Então, eu preciso conhecer primeiro para depois poder reconhecer. E tem um paradoxo em psiquiatria que é quem mais precisa, menos reconhece. Então, quem está com mais ferramentas também pode, né, se aproximar nessas situações
e abrir uma conversa para poder ajudar. Mas sempre sem forçar, né? Sem impor nada. É sempre importante uma conversa aberta no sentido de ajudar e não impor. Mas tem esse potencial paradoxo, né? Muitas vezes também a gente até critica, nós como pesquisadores usamos muito os questionários, mas eles têm esse viés, que é a pessoa que realmente está num momento mais crítico, do ponto de vista psicológico, obviamente ela tem menos recursos para reconhecer aquele momento, né? Esse que é a armadilha da questão dos transtornos mentais. Então, quem está de fora, quem está podendo olhar, né, com outros olhares, então por isso também o suporte social é muito importante, manter a conexão, vai poder perceber melhor do que a própria pessoa, muitas vezes. E abrir um canal de conversa é muito importante, né? Então, esse aspecto é fundamental e parte do conhecimento e também do suporte social. Acho que esses seriam dois caminhos. E reconhecer que tem todas essas fases, isso pode estar acontecendo com a gente. Obrigado, Tamara. Obrigada. Eu achei legal essa parte da consciência ser menos consciente para quem está pior. É bem isso mesmo. Obrigada. Acho que é um alerta bem importante. A gente pode estar descobrindo aqui que está abandonando as pessoas mais do que a gente achava, né? Para ficar de olho. Obrigada. Obrigado, Tamara. Então, a gente tem uma ordem aqui de perguntas. Temos o Jefão, que levantou a mão. Vou pedir para ele desmutar o seu microfone e falar. Temos a Juliana Goulart e temos algumas questões que foram colocadas no chat também. Então, vou passar primeiro a palavra para o Jefão, depois para a Juliana e, na sequência, eu leio aqui algumas perguntas do chat. Legal. Boa noite, Paulo, Marcelo. É uma alegria falar com vocês. Saudades. Estamos aqui em Curitiba. Curitiba não é difícil fazer confinamento, porque o curitibano já gosta de ficar em casa, né? Então é bem tranquilo. Mas eu queria pedir para ver se o Marcelo consegue me ajudar numa questão. A gente percebe mesmo que isso é um aspecto positivo do momento, que o altruísmo aflorece, se desenvolve. E também é natural que depois que a pandemia passe um pouco, as coisas, a gente passa por um processo de decantação disso. O que você sugere como ferramentas assim mais eficazes para que haja uma permanência maior desse valor do altruísmo? Sim. Pergunta fácil, hein? Uhum. Obrigado, Gilson. Então, a gente pode ter algumas indicações, né? Como eu estava falando, existe esse período até esperado, né, de mais altruísmo, de mais conexão entre as pessoas, essa vontade de ajudar, né? Mas também tem esse período depois que isso se perde, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar, na minha opinião, né, esse momento de mais altruísmo e realmente fazer ações como essas, né, e criar modelos de conexão, modelos de comunidade, para que isso não se perca com o tempo. Então, acho que aproveitar esse momento, né, e criar modelos positivos e continuar com essas atividades. Mas realmente reconhecer que tem uma tendência, depois, né, da volta, entre aspas, à normalidade, que a gente, né, diminua essas atividades. Então, não tem uma fórmula. Eu não conheço uma fórmula secreta para isso, Jefão. Mas eu acho que é uma preocupação que a gente, né, deve colocar, uma boa preocupação, tem em mente, né, para poder permanecer com esses contatos, criar, realmente fortalecer essas comunidades que estão sendo criadas nesse momento e que elas continuem. Um grande exemplo disso tem acontecido dentro de Mindfulness, né? Então, acho que um exemplo bastante positivo, e isso não está acontecendo só no Brasil, no mundo inteiro, são essas lives, essas comunidades, essas sessões abertas de Mindfulness. Existem várias acontecendo, né? O próprio John Kabat-Zinn tem feito essas sessões, né, diárias. Então, já são movimentos que têm uma tendência a serem mais altruístas, eles se intensificaram nesse momento.
eu acho que seria aproveitar essa oportunidade, né, para fortalecer essas comunidades, para que isso se mantenha ao longo do tempo. Agora, logicamente, né, uma coisa que é muito importante nesse aspecto são as lideranças. Então, quando isso vem, né, de lideranças importantes, isso no contexto local, regional, nacional, internacional, é mais fácil disso continuar. Então, depende muito também das lideranças, né, dessas figuras que a gente identifica como líderes, não só dentro de Mindfulness nesse caso, né, mas no nível estadual, nacional, internacional, para que essa tendência à conexão permaneça. Então, acho que são essas variáveis que eu colocaria. Mas a tendência realmente é que isso diminua ao longo do tempo, infelizmente. Obrigado, Marcelo. Não tem mapa, mas tem pistas, né? Luzes. A ideia da manutenção dos modelos positivos é bem bacana mesmo. Obrigado pela contribuição. Um abraço. Obrigado, Jafão. Ju Goulart, por favor. Marcelo, boa noite, me escutam? Sim. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dos idosos. Eu percebo nos meus pais, nos pais de amigos, uma população que está com mais medo porque está com mais risco, que tem mais dificuldade com a tecnologia, então a maneira como o mundo está rodando não é confortável para eles, e uma população muito sozinha. Apesar da experiência, eu não sei se eles têm os recursos necessários para enfrentar esse momento de forma mais fácil. Queria que você falasse um pouquinho disso. Com certeza, obrigado pela pergunta, Juliana. Além de eles serem, né, como eu falei, né, as pessoas 60 a mais, além delas estarem mais no grupo de risco para a infecção, elas têm um grande risco também no nível da saúde mental, que é a solidão, né? Então a gente sabe que a solidão acontece mais nas faixas etárias mais avançadas. E às vezes a confusão, né, do isolamento com afastamento acontece, e a tendência dessas pessoas ficarem mais solitárias nesse período. Então, além do medo, da preocupação com a infecção, né, o próprio isolamento social, que é um fator de risco tão importante quanto a infecção, né, para essas pessoas. Então, é uma população, né, que a gente tem que tomar um maior cuidado, né, a gente tem que estar mais perto. Os filhos, os parentes, né, os familiares, eles têm que estar cuidando dessa questão também da saúde mental, em especial desse potencial isolamento, às vezes até justificado pelo contágio, né, pelo medo de contágio. Então, a gente não pode deixar essas pessoas, nessa faixa etária, entrar nesse risco também no campo da saúde mental. E como você falou, realmente tem uma tendência a eles terem menos ferramentas para esse momento histórico, porque nesse momento histórico a gente tem usado muito as tecnologias para a comunicação, né? Então, muitos idosos, ou né, as pessoas de 60 ou mais, eles têm tiveram menos contato com essas tecnologias. Isso não quer dizer que eles não possam aprender. Aliás, né, é uma atividade bem interessante para aproveitar esse momento, né, muitas vezes com mais tempo dentro de casa, para aprender coisas novas. Né? Uma das coisas que as pessoas com uma faixa etária têm feito é aprenderem a usarem as tecnologias, o computador. A gente tem uma pesquisa que a gente acabou agora na Unifesp, onde a gente comparou Mindfulness com o uso do computador para pessoas acima de 60 anos, e as duas coisas foram bem legais. E só o fato da pessoa que não tinha habilidade de ligar, de usar o computador, começar a fazê-lo, aumenta muito a qualidade de vida. Então, nesse período, além de ser uma ação, né, aprender as tecnologias, né, para comunicação, também a própria habilidade de usar as tecnologias pode ter um ganho de saúde mental. Então, é uma população de risco que a gente tem que cuidar, né, tem que se preocupar para que eles, além deles não se exporem, né, ao contágio, eles não fiquem isolados, que é um grande risco. E, ao mesmo tempo, aproveitar o momento para aprender coisas, né? Todos nós podemos aprender coisas a vida inteira.
e acho que é um bom momento para as tecnologias, para quem não está acostumado. Obrigada, Marcelo. Legal. Marcelo, então agora a gente tem umas participações aqui no chat. Tem um conjunto de perguntas relacionadas com apoio a profissionais de saúde que estão lidando, estão na linha de frente do enfrentamento da Covid-19. Tem psicólogas dizendo que estão atendendo esses profissionais e a queixa principal é o medo de se contaminarem, de contaminarem suas famílias. O que você sugere como auxílio? Outra mais ou menos na mesma linha. E também como ferramenta não só de lidar com esse medo, mas como gestão do estresse nessa atividade profissional e tal. Além disso, eu acho que eu vou colocar uma segunda pergunta, e se você quiser, você já pode responder nas duas. Estava aqui, agora não estou achando. Como que Mindfulness pode ajudar a lidar com a ansiedade diante desse novo normal que se instalará e que nos é desconhecido, né? Tem se falado muito a gente não volta mais para a mesma normalidade, que existe um novo futuro à frente. Então, como que Mindfulness pode nos ajudar a lidar com isso? Vou colocar essas duas questões para você. Então, os profissionais de saúde, em especial aqueles que estão na linha de frente, né, têm atendido os casos, eles, além de todos aqueles fatores de estresse que a gente estava falando, né, de curto, médio e longo prazo, eles têm a questão do estresse, do atendimento, né, e de estar em contato direto com esse alto grau de sofrimento, né, que é quando o Covid se instala, né, com a síndrome respiratória, e também expostos, né, a lidar muito de perto com a morte. E isso é algo que pode devastar a saúde mental desses profissionais se eles não tiverem ferramentas para lidarem com isso. Ninguém tem essa ferramenta, né, 100%, porque lidar com a morte e com o sofrimento sempre é difícil. Mas esses profissionais estão muito expostos a essa questão. Então a gente já está tendo, né, caso de suicídio, ficou famoso agora lá nos Estados Unidos, uma médica que estava atendendo ali na linha de frente do Covid, e também casos de estresse pós-traumático, pessoas que já não podem, profissionais que já não podem entrarem no ambiente hospitalar e que já começam a se sentir mal. Né? Então isso já está acontecendo no nível da saúde mental desses profissionais, então casos de burnout, de esgotamento relacionado ao estresse no trabalho. E também o profissional de saúde, ele tem um fator, ele é população de risco, né, para o estresse crônico, para o burnout, porque ele tem um perfil, né, das pessoas que se dedicam muito ao outro. Né? Esse é um perfil muito presente no profissional de saúde. Isso é muito bom, né, lógico, para as pessoas, para a profissão, mas também é algo que coloca os profissionais mais em risco. Tem o que a gente chama de fadiga compassiva, acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, que é a tendência dos profissionais de saúde de se doarem mais do que se cuidarem. Então, eles acabam depletando muito rapidamente as reservas internas. Então, nesse momento é especial, é difícil para todos nós, mas em especial muito difícil para os profissionais de saúde. E aí valem as ferramentas, né, logicamente, que a gente estava conversando, mas também reconhecer que é muito difícil. E aí né, as instituições têm que se preocupar com isso. Então, quando a gente fala de estresse, né, e burnout e esses fatores de estresse, sempre tem dois contextos, que é o contexto individual, as minhas ferramentas, os meus recursos internos, e o contexto do ambiente, né? Então, os hospitais, os serviços de saúde têm que se preocupar com isso. Então, tem que ter, como por exemplo, tem, né, serviços de apoio aos profissionais lá na Unifesp. Os dois serviços que estão funcionando são as urgências e emergências, né, que estão mais funcionando em relação aos pacientes com Covid, e o ambulatório de profissionais de saúde. Então, para atender os profissionais que estão na linha de frente. Então, as instituições também têm que se organizar para dar um apoio para esses profissionais, porque também não é só, logicamente, que eu ter recursos internos ameniza ou previne esses quadros, mas muitos vão desenvolver o transtorno, né, de ansiedade, de depressão ou algum outro transtorno psicopatológico, e eu vou precisar ter o tratamento para essas pessoas.
e as pessoas também se cuidarem, saberem desse maior risco que elas estão expostas, não só do ponto de vista da infecção, mas de saúde mental. Então, é um conjunto de ações, né, que vai ajudar a amenizar essa situação. Mas, de novo, é algo muito importante do ponto de vista de sofrimento e esperado que aconteça nesse período, né? Então, a gente tem que dar apoio com certeza. E é muito legal o que tem acontecendo também, que tem acontecido, né, que a gente estava falando, que são as ações altruístas voltadas aos profissionais de saúde, né? Então, para que eles tenham também acesso a essas informações, a essas ferramentas. A outra pergunta era do novo normal, essa situação de ansiedade diante de um futuro desconhecido, de uma normalidade que a gente ainda não sabe como será. Então, isso é um outro fator de estresse, na verdade, agora, né? Porque a gente sabe, isso é muito bem estudado também, que a nossa percepção do estresse, ela tem uma relação inversa com a sensação de controle. Então, quanto mais eu conheço, mais eu controlo as situações nos vários níveis, menos eu percebo o estresse. E o contrário é verdadeiro. Quanto menos eu me sinto controlando as situações, mais eu percebo o estresse. Então, a gente está vivenciando exatamente um momento de insegurança, preocupação e incerteza. Não só desse momento agudo, né, mas em relação ao futuro. Então, essa percepção, né, de não controle, de incerteza, de insegurança, ela acaba provocando também essa sensação de maior estresse. Então, a prática de mindfulness, a gente consegue, né, treinar. Quando a gente fala de mindfulness, né, a gente, como mindfulneiros, entende que é a prática regular, né? Então, tudo isso não é mágica. A gente vai ter que praticar, exercitar, né, todos os dias, inclusive, né, para que esses benefícios possam vir, para que a gente possa criar essas habilidades. Mas a prática de mindfulness, uma das coisas que a gente desenvolve, né, com a prática regular, é uma nova atitude frente às coisas, né? Então, a gente pode traduzir essa atitude frente aos fenômenos internos e externos de várias maneiras. E uma dessas maneiras é a aceitação, que é reconhecer aquele momento, né? Não é passividade, mas é reconhecer o que está emergindo naquele momento, né? Aceitar o que está emergindo naquele momento. Então, é poder entender, né, a transitoriedade da nossa própria vida, a impermanência, são conceitos correlatos, né? E a partir do reconhecimento dessa situação, dessa mudança, dessa transitoriedade, a gente está vendo um período de maior transitoriedade, maior mudança, poder achar soluções que sejam feitas de maneira consciente e funcionais, efetivas, né? Entendendo sempre que tem coisas que a gente não vai poder modificar, mas tem coisas que a gente pode modificar, né? Então, o mindfulness ele vai acabar sendo um balanço entre aceitação, né, lidar, tolerar melhor com os fatores de estresse e, ao mesmo tempo, poder mudar coisas que eu perceba que são possíveis. Então, essa ferramenta nos ajuda, em especial nesse momento de muitas mudanças, né? A gente poder reconhecer o momento, mas poder sair daquela questão de se afundar ou de fazer coisas que não funcionem bem, né? Que também é uma tendência, a gente sabe, nesses momentos de maior estresse, né, aumenta muito o uso de álcool e drogas. Por quê? Porque é uma via de alívio momentâneo, mas acaba trazendo consequências ruins, né, no médio e longo prazo. Então, para que a gente possa reconhecer a situação e buscar soluções que ajudem, né, e que não prejudiquem mais a situação. Então, a prática de mindfulness pode nos dar essa habilidade, né? Então, acho que esse é o link com a prática de mindfulness, desde que a gente faça regularmente, né? E tem uma pergunta em relação a isso, Marcelo. Tem uma pessoa que perguntou qual a frequência, qual a regularidade, quanto tempo para a prática de mindfulness diária oferecer benefícios. É uma pergunta bem interessante, né? Primeiro, o que a gente dá muita ênfase é a regularidade, o primeiro item. Então, é muito importante que haja uma regularidade. Existem pesquisas mostrando que o efeito de mindfulness no nosso dia a dia, logicamente, ele tem um efeito acumulado, né, da nossa experiência, neuromodulação, mas ele está muito relacionado ao exercício, à prática formal daquele dia, né? Logicamente, mindfulness não é a prática formal apenas, é a gente também levar o estado mental para o dia a dia, que a gente chama de prática informal, mas sem a prática formal, a prática informal, né, usar mindfulness no dia a dia, fica menos efetivo.
Então, a regularidade é muito importante. Então, mesmo que sejam momentos, né, períodos menores no começo, dependendo do dia, uma prática de 3 passos, né, pode durar 1 minuto, 2. E a partir daí a gente vai construindo a duração. Os programas clássicos de Mindfulness, né, como a MBCI, falam de 45 minutos. Quanto mais a gente pratica, realmente é melhor, e isso está comprovado pela ciência. Mas a gente sabe também que uma média de 15 a 20 minutos por dia já afloram esses benefícios. Então, não é muita coisa. É muito parecido com a atividade física, né? Então, se a gente acumular uma média de 15, 20 minutos por dia, na maioria dos dias da semana, com regularidade, esses benefícios serão mais evidentes. E também lembrar, né, assim como outras mudanças de hábito, que vai ter momentos que a gente vai perder, né? Então, tem meses que a gente só paga a academia e não vai, né? Assim, o Mindfulness também, né? Vão ter momentos que a gente vai praticar mais, momentos que a gente vai praticar menos, saber que isso é natural, é da vida, e que isso, né, não deve ser um fator de desânimo, né? De parada completa do exercício. A gente sempre pode retomar e voltar, e agora é um momento legal para a gente, para quem parou, voltar, né? Poder intensificar, voltar na regularidade da prática. Então, regularidade e aí um tempo médio de 15 a 20 minutos. E quanto mais, melhor. Essa que é a ideia. Massa. Bom, dizem que quando o papo é bom, a gente não vê o tempo passar, né? Já são 8h20, e aí eu quero te fazer uma pergunta, Marcela. A gente vai para uma outra prática para concluir, ou a gente vai continuar batendo um papo? Tem mais perguntas? Pessoas querendo perguntar? Como você gostaria de Você é o conduzir? chefe, você que manda. Como que vocês querem fazer, gente? Uma prática para a gente concluir ou mais perguntas e respostas? Fazem aqui, mandem no chat aqui para a gente. Agora já é hora de acordar de novo. Quem estava Ó, o dormindo. Luiz já falou, é uma prática, o Luiz foi rápido no gatilho. A gente vai com o Luiz. Todo mundo quer praticar. Muita gente querendo praticar aí, ó. Então, por favor, Marcelo. Legal, vamos fazer uma prática de encerramento. Vou propor que a gente faça um body scan breve. O que vocês acham? Então, um body scan um pouquinho mais breve. E no finalzinho eu vou trazer um toquezinho de compaixão. Pode ser? Uma mescla de um body scan breve com um toque de compaixão. Então, a gente pode, de novo, né, buscar uma postura que seja confortável. Quem quiser deitar, pode também. Quem quiser ficar em pé. Né? Então, sempre uma postura confortável dentro da posição que vocês preferirem. Convidar para a gente fechar os olhos, quem ficar à vontade. Quem não ficar, deixa os olhos entreabertos. Mas sempre a focagem relaxada, sem precisar forçar. Lembrando que durante o exercício, por mais breve que seja, a gente pode fazer pequenos ajustes no corpo, sempre que achar necessário. A gente pode começar anotando os pontos de apoio ao longo do corpo, os pontos de contato. Pouco a pouco, no tempo de cada um, a gente vai se conectando com a respiração por alguns instantes. Notando o ir e vir natural da respiração. Talvez ele esteja mais evidente na barriga, talvez no peito, talvez no tronco como um todo. Eu vou deixando a respiração fluir livremente, da maneira que ela estiver agora, a cada momento. E apenas vou notando esse ritmo natural da respiração. Essa mesma qualidade de atenção, de curiosidade, a gente vai levar a algumas outras partes do corpo. A gente pode começar pela região das pernas, dos pés, notando toda essa região do corpo. Posição das pernas, os pontos de contato com a cadeira, com o chão. Sensações na sola dos pés, na planta dos pés.
Percepção dos dedos, do contato dos pés com o chão. Não tem problema se a mente eventualmente nos levar para outro lugar, perfeitamente normal. A gente pode notar que ela nos levou para outro lugar, talvez com uma memória, uma preocupação, uma ideia. De maneira gentil, a gente vai reconectando a atenção com o corpo, trazendo a mente de volta para o corpo. Agora a gente pode, na próxima expiração, levar a nossa atenção para a região do quadril. Notando essa região que nos dá a sustentação. A partir do quadril a gente pode notar todo o tronco, a parte de trás, as costas. A parte da frente, o abdômen, o tórax. Notar como essa parte do corpo se movimenta com a respiração. Sensações na pele, sensações internas. Podemos notar agora a região dos ombros e dos braços. Percepção do peso dos braços, das partes. Notando a região das mãos, palmas das mãos. Notando eventualmente algum ponto com alguma tensão, algum desconforto. A gente pode levar de maneira leve, curiosidade também a esses pontos, sem forçar. Talvez imaginarmos que estamos respirando com algum desses pontos, alguma tensão ou desconforto. Próxima expiração, a gente pode começar a notar a região do pescoço, coluna cervical, a garganta. Pouco a pouco notando também a região da cabeça, o couro cabeludo, a testa. Notando o rosto, a face, os olhos, as pálpebras. O nariz, a boca, mandíbula. Talvez deixando uma leve abertura entre os lábios, relaxando levemente a mandíbula. Notando as laterais do rosto, as orelhas. Sem pressa, a gente vai voltando a conectar todas as partes do corpo, notando o corpo por inteiro.
habitando o próprio corpo com a nossa presença, sem ter que buscar nenhuma sensação especial, nem obter algo. Apenas estar presente, apenas estar conectado com o próprio corpo. Se fizer sentido para você, você pode mentalmente se desejar bons votos, aproveitando esse espaço de presença. Por exemplo, que eu esteja bem, que eu esteja feliz, Vou ligar áudio, entendeu? que eu esteja em paz. Ou alguma outra frase que faça sentido. Que eu esteja bem, que eu esteja feliz, que eu esteja em paz. No tempo de cada um, a gente vai se preparando para finalizar o exercício, movimentando partes do corpo, talvez alongando uma parte ou outra. E abrindo os olhos quando quisermos. Muito bem. Paulo quer fazer encerramento? Obrigado, Marcelo, pela prática. Realmente, só quero voltar a dizer do agradecimento, não só por esse momento tão legal, tão rico, tão aberto, né? O Marcelo, ele coordena um núcleo que chama Mente Aberta. E em Mindfulness a gente tem que ter consistência e a gente tem que ter convergência com o que a gente fala e o que a gente faz. E ele, de fato, é uma pessoa de mente aberta, né? Está querendo sempre aprender, está ensinando com humildade, com abertura, com generosidade. E realmente é a pessoa que hoje é responsável por espalhar essa semente, né? Assim, em muitos cantos nesse país. Existem turmas e turmas de instrutores de mindfulness que foram colher a semente lá nas mãos do Marcelo, que ele foi trazer de fora. Vocês que viram aí o currículo dele, perceberam que ele já passeou por muitos cantos para colher as sementes dele e espalhar por aqui nesse solo. Então, muito, muito obrigado de novo por estar conosco. Foi uma grande alegria. E eu gostaria de convidar vocês para o próximo encontro. A gente vai ter o professor Alex Terzi, no dia 11. O professor Alex, ele é professor lá do Instituto Federal, aqui, né, do Sudeste, no campus São João del Rei. E ele vai estar com a professora Angélica Bernal. A professora Rosana Lucas está ainda um pouco tímida, mas vai participar pelo menos conduzindo uma prática nesse encontro. Mas vai ser um grande prazer receber também o Alex. O Alex que também fez o pós-doc dele lá com o Marcelo Demarzo, e um grande professor. E além disso, eu gostaria de... eu queria mostrar para uma palhinha que ele é cantor de rock também. É verdade. Tem que fazer a live. Eu queria também mostrar para você, gente, a gente teve essa iniciativa a partir de uma ideia do Ricardo Sasaki, de convidar vocês, quem tiver possibilidade, para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente está entendendo que esse movimento que a gente está fazendo com os encontros abertos pode dar algum apoio para uma faixa da população, né, que está aí querendo se inteirar sobre mindfulness e como levar isso para o dia a dia da quarentena, mas a gente entende que tem uma grande faixa da população nesse nosso país que não tem muito acesso a isso e que está em outro nível de vulnerabilidade, né?
Então, aqui na própria página do Encontro Aberto, né, dos Encontros Abertos aqui no NUME, vocês vão encontrar essas duas instituições, o pessoal do Morro do Papagaio contra a Covid-19, que é um aglomerado aqui em Belo Horizonte, e o Centro Cultural lá na Favelinha. Clicando aqui, você já tem acesso diretamente ao site deles para fazer algum tipo de doação. Cestas básicas, kits de material de higiene, eles estão bastante organizados. São duas instituições que nós conhecemos bem há décadas. E a gente confia no trabalho deles, tá bom? Então, é isso. E só para também compartilhar com vocês uma alegria, a gente falou aí sobre esse apoio para os profissionais de saúde. Nós lançamos hoje um programa voltado para os profissionais da saúde. Nós temos mais de 3.000 profissionais de saúde inscritos em todo o Brasil. Eles estão fazendo um curso de 6 semanas gratuito para ajudá-los nesse enfrentamento aí também, dessa situação de estresse, diante da linha de frente ao Covid-19. Então, a todos uma ótima noite. Marcelo, mais uma vez, brigadíssimo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção, pela paciência, pela participação. Parabéns, Paulo. Parabéns, o NUME, por todas essas atividades, né? Não só essa. Espero que a gente mantenha o contato sempre e que a gente faça novos encontros como esse. Grande abraço. Eu vou abrir o microfone para quem quiser dar um tchau para o Marcelo. Fiquem à vontade. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau. Abraço. Pessoal, obrigada pela aula. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Um abração. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigado, pessoal.